gravação. A gente tá chegando no 7º encontro, infelizmente a gente tá na reta final, só tem mais 2 encontros, né, de fato. E espero que tá sendo bem didático a questão da minha abordagem, ajudando a vocês a construir produtos Web3 com uma forma mais, como posso dizer, de uma forma mais precisa. Que vocês consigam fazer um produto sólido. Sólido que eu digo é que não fique poucos meses no mercado ou que até passe do MVP, porque tem muitos produtos que não conseguem passar do MVP porque tem a questão de usabilidade, tem questão de complexidade, que eu falo na questão do uso, e essa complexidade é na questão de custódia, de carteira e entre outros, né? Que as pessoas que não são nativos Web3 têm um pouquinho de receio, né, em entrar no mundo Web3 de fato. Esse aqui é meu background, como todo encontro do grupo de estudo eu acabo fazendo, né, no início. No roadmap de introdução ao Web3 de Product Manager, a gente vai estar abordando esse retângulo aqui. Então, para a gente dar início na área de Project Manager, que é gerenciamento de gestão de projeto em si, não é gerenciamento, gerente de projeto, não gerente de produto em si. A gente pode entender que ele tem essas etapas, praticamente nos projetos que eu implementei ágil com alguns colegas. A gente fez o que? Primeiro a gente montou todo o planejamento do que a gente precisava fazer, aí criamos um roteiro de quantos dias a gente demorava por cada etapa. Depois a gente fez o planejamento do lançamento, que seria a questão dos inícios dos MVPs, né? Vamos fazer uma divulgação de marketing quando a gente tiver o protótipo rodando. Aí depois a gente faz outro lançamento quando tiver o produto mais próximo ao acesso público do beta, para a gente captar mais feedbacks e entender mais a visão das pessoas que não são nativos Web3 ou também dos nativos Web3 relacionado ao produto. E em cima disso, aí de fato a gente começa a quebrar em sprints as tarefas macros e as micros, porque como a gente montou o projeto, do projeto a gente criou um roteiro, e a gente já fez os lançamentos, já começamos a divulgar o nosso produto, o nosso esboço ali, o nosso projeto em si. Agora, de fato, a gente começa a gerar trabalho. Porque até chegar na parte da sprint ali, a gente está fazendo como se fosse micros sprints. Porque aqui, de fato, antes da sprint, a gente não tem material suficiente. A gente tem que ter maturidade de entender que para a gente começar a gerar as sprints, a gente precisa entender o nosso público e entender aonde a gente quer chegar, que as tarefas anteriores elas vão dar embasamento para a gente montar essas sprints, quebrar em tarefas de longo prazo no sentido macro e as de curto prazo no sentido micro. Claro, aqui está a reunião diárias, mas a reunião que eu falo não é sentido de você abrir um call no Zoom, uma conversa no Slack, uma conversa no chat da onde que vocês estão fazendo gerenciamento ágil, pode ser no formato de tipo de reunião com pauta e tudo. Vocês façam uma conversa ali, um breve feedback rápido do que vocês estão fazendo. Agora, se há necessidade, aí vocês fazem reuniões maiores com Zoom, algo do tipo, porque eu uso no meu dia a dia o WhatsApp como se fosse uma reunião. Eu converso com o pessoal que está junto comigo nos projetos, faço como posso dizer, um briefing rápido, né, que seria o que? Um checklist, para ser mais exato,
O briefing vai parecer mais complexo, mas faça um checklist rapidinho ali, conversa o que tem que ser necessário. E depois desse checklist, na questão da reunião ali, a gente vai fazer uma revisão das tarefas, que as sprints, né, para ser mais exato. Como que está sendo, o que está em atraso, como é que está andando, e se vai ter atraso com as tarefas que precisam ser antecipadas para não atrasar todo o cronograma. E com essa revisão da sprint a gente faz análise das tarefas em si. Pensando no roadmap, que é aí no roteiro, eu gosto de trabalhar nesse modelo de 1/4, 2/4, 3/4 e quarto, 4/4. Desculpa, um pouco de trava-língua. Por quê? Eu divido o ano como se fosse em quatro partes. E por ser em 4 partes, a gente determina qual que vai ser a tarefa da primeira parte aqui do ano, da segunda parte do ano, da terceira parte do ano e a quarta parte do ano. Aí você vai colocando, vou testar, vou fazer, vou rodar, vou iniciar na rede principal vou colocar em funcionamento, que é o deploy, né? O nosso MVP, sei lá. Vou aprovar a questão do novo designer, do marketing, como posso dizer, das questões ali, de tudo que envolve estilo, implementação, que aí são as atualizações, finalização de materiais, que aí vem a questão de marketing. Claro, isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Vocês não precisam seguir ao pé da letra esse slide. Mas é legal vocês dividirem o time, né, que são esses teams, o time, por exemplo, designer, software, marketing, e aí cada um faz uma coisa e cronograma da pessoa em si, porque vai ter tarefas que uma depende da outra para dar início. Por exemplo, tem que testar quando estiver finalizando o teste, aí que entra a parte de deploy, para a parte de deploy fazer dar o início, até porque se ela esperar a parte de teste terminar toda a operação, acaba que vai demorar muito tempo. Isso a gente está falando que pode ser dias, meses, dependendo da complexidade, que ela poderia estar revisando a documentação, revisando alguns detalhes para fazer o deploy na rede final. Então, assim, você pode ver que tem tarefas que elas são praticamente juntas também. Vai ter isso, vai ter essas necessidades. E a gente, quando monta esse roteiro do produto, é interessante ter isso em mente. Agora, a questão das tarefas, né, priorização. É legal a gente entender quais são as tarefas de planejamento, desenvolvimento, teste, lançamento e melhorias. Quando a gente entende o ciclo de vida do produto, a gente começa a delegar. Essas tarefas aqui, ela é na fase 1, essas tarefas aqui a gente vai ter que fazer daqui 2 meses, 3 meses, que a gente vai entregar para os devs colocar a mão no código. Beleza, depois que os devs fizeram a parte do código ali, a gente precisa testar os códigos. Aí envolve cliente para questão do feedback, tudo. Aí, beleza, então essa parte de teste fica outras tarefas que aí pode ser as mesmas os programadores ou pode ser outros, porque aí vai depender também da quantidade de equipe que você tem, né, do time. Para depois, na quarta fase, a gente faz a questão do marketing, fazer a divulgação de forma pública, ou até, dependendo, fazer um lançamento já para captação de feedback para os MVPs. Mas aí vai ser em um impacto menor. Vamos supor de 100 a 200 pessoas, ou menos até. Para depois que a gente fez essas captações, feedbacks pós-lançamento, a gente começa a fazer as melhorias do MVP pensando no produto Market Fit lá na frente. Deixa eu ver se já entrou alguém. Para tirar dúvida. Não entrou ninguém. Beleza. Agora a gente vai mitigar riscos, né? Desculpa. É legal a gente sempre ter em mente quanto vai custar o projeto. Definição das métricas, por exemplo,
vai custar 15% do nosso caixa para produção. Tudo que envolva a produção, a gente coloca nesses 15%. Ó, os custos de mão de obra, de trabalho, é 20%. Ah, a gente precisa de plataformas, precisa de software, a gente precisa de licenças de forma geral. Ó, isso aqui é 30% do nosso custo. Ah, a gente vai precisar pagar tarifas, sei lá, imposto, algo do tipo, 5%. A gente vai precisar pagar taxas da rede da Ethereum, vamos supor, sei lá, Ethereum, Polygon, qualquer uma delas. Ah, então beleza, 10%. A gente precisa pagar advogados para ajudar a gente a organizar a questão jurídica, 15%. E questão de seguro, de forma geral, eu não vou entrar em nenhum aspecto, 5%. Por que é interessante vocês entenderem? E eu quis falar exemplo por exemplo, mas vocês podem montar o custo do projeto de vocês, porque isso aqui é o custo do produto de vocês. Enquanto ele tiver projeto, legal, mas vocês vão ter que replicar a cada produto isso. Então, se o produto, cada unidade dele for cara demais pela produção, vocês vão ter que achar uma forma desse produto se tornar mais barato e que ele se torne viável, tanto para o cliente final pelo preço e tanto para o usuário. Desculpa, pelo builder, desculpa, usuário. Eu sempre quando eu penso em builder já penso em usuário junto, desculpa. É builder, é a pessoa que está construindo. Por que eu falo builder? É tanto administrativo, marketing, que mais? Programador, que seja o desenvolvedor e todas essas áreas que estão construindo. Então é interessante vocês mapear todos esses custos. Com os custos em mãos, vocês vão entender quanto que custa mensalmente o projeto rodando. E aí, se no futuro for um negócio, for uma startup, ou vocês buscarem investidores, aí se vocês forem buscar investidores ou algo do tipo, e pensando na questão do produto e do investidor, a gente tendo em mente esses dados, a gente consegue entender se é viável a longo prazo ou não. Por que eu falo viável a longo prazo? Porque quando você estiver um custo operacional baixo, por exemplo, custo por usuário, que é um termo bem usado nas startups, se você tiver um usuário, beleza, o custo é atrativo, mas quando vocês estiverem replicado para 1.000, 2.000, 5.000 usuários, esse custo ele se torna inviável porque vocês não vão ter condições financeiras para alimentar toda a plataforma. Alimentar que eu digo é fazer toda a cadeia do ciclo, desde do cliente a compra inicial até o processo final dele lá, pós o uso do produto em si. Então é de suma importância entender o custo do projeto. Questão do time, né? Gerenciamento do time e que é a questão do gestão de tempo e prazos. Primeiro você tem que avaliar o desempenho, o que a gente consegue fazer com o nosso time. Ah, eu tenho alguém que é especialista em marketing, ou tem planejamento estratégico, eu tenho um programador de Solidity. Então assim você vai começar a avaliar o desempenho da equipe de vocês e aonde vocês precisam, aonde vocês têm domínio, vocês fazem, e quando vocês precisarem adquirir parcerias ou terceiros para ajudar, vocês já sabem por meio da avaliação do desempenho. Identificar áreas para melhorias, que eu acabei de dizendo, né? Que aí conforme você sabe onde vocês têm fragilidade, que todo negócio, toda startup, todo produto tem fragilidades. Pode ser menores ou pode ser maiores, mas tem. Então, identificar essas áreas para onde que pode ser melhorado e pensar também no tempo, por exemplo, ó, eu tenho essa fragilidade aqui no MVP porque a gente não tem um UX designer.
Mas daqui 3 meses, depois que a gente lançar o produto, o nosso MVP ali perto do produto Market Fit ou até pós-produto Market Fit, a gente consegue trazer um UX Designer para melhorar a nossa interface, a experiência do usuário. Outra coisa legal, conforme vocês vão avançando, a gente avançou 6 meses. Legal. Vamos ver se o nossos planos está legal, no sentido, desculpa, fui até redundante. Se o nosso plano ele tá alinhado com o que a gente com o que a gente fez lá no começo, a gente montou como planejamento lá nos primeiros dias. Ah, legal, não tá muito, a gente tem uma maturidade, a gente entendeu que talvez aquilo lá não faça mais sentido para nossa realidade atual. Então aqui vocês vão ajustar a direção de onde vocês querem ir. E tenha em mente que vocês vão sempre continuar aprendendo, porque a cada dia que vocês passam, vocês vão amadurecer junto com o projeto, com o produto em si. Porque no início, ele se torna projeto até ele se tornar um produto que aí é na área do produto Market Fit. Porque na parte do MVP ali, vocês vão estar com hipóteses que têm que ser comprovadas, por isso que é projeto. A partir do momento que essas hipóteses são validadas, elas já não são projetos, elas já são produto. E para isso, vocês vão ter que continuar aprendendo. Vocês vão ter que continuar aprendendo tanto em gestão, ali na questão também de tecnologia, entender o que está acontecendo no mercado. Então, assim, vocês vão ter que continuar aprendendo para não ficar generalizando e colocar vocês em caixinha. Fica mais fácil vocês entender no conceito de lifelong learning, que é continuar aprendendo numa tradução bem esdrúxula, mas é uma tradução em português. E eu faço isso, a cada dia eu venho estudando coisas novas, venho lendo. Por exemplo, há 2 anos atrás eu não tinha nem noção que eu estaria hoje é, ministrando um grupo de estudo sobre Product Manager. Antes eu estava focado em estudar economia, estudar sobre o mercado de criptomoeda, que antigamente se falava mercado de criptomoeda, não falava tokenomics, token economics. Antes, até um pouquinho antes de tokenomics, token economics era falado crypto economics também. Então, assim, cada momento que você vai passando, vai sofrendo uma atualização de tecnologia, de mercado e como um todo, a gente precisa aprender essa tecnologia para a gente introduzir nos nossos produtos. Porque o produto ele tem um ciclo de vida. Por exemplo, de 1 a 5 anos, vamos supor, um produto, sei lá, X. Então, desse 1 ano até o final do quinto ano, vocês têm que estar estudando para vocês ir melhorando o produto de vocês. Na área de Web3, ela é mais rápida. Ela vai de 2 anos, 2 anos e meio a 3. Isso eu aprendi na prática. Isso é uma base que eu tive que aprender. Então, eu falo da minha experiência. Então, a cada 2 anos e meio a 3, vocês vão estar com aquela necessidade de aprender coisas novas. Por exemplo, em 2018, a gente começou com o token RC20, normal. Normal que eu digo standard, né? Que é o conceito dele. Fungível, da Ethereum. E conforme foi avançando o mercado, em 2020 surgiu as aplicações DeFi. Mudou o mercado do avesso. Antigamente, 2019 até ali 2020, quem desenvolvia token RC20 eram os caras do mercado, porque houve uma grande escala. Só que quando mudou para o mercado de DeFi, a chavinha virou. Por que eu falo a chavinha virou? Porque ampliou o que era bem limitado. Então, o que eu, Thiago, tive que fazer? Eu tive que começar a estudar sobre DeFi. Eu tive que começar do zero. Hoje eu sinto um pouco de DeFi, mas eu sinto que eu tenho que estudar mais ainda. A outra questão também legal é a questão de organização, né? Lideração você ter o conceito de lideração de times, né? E de reunião também, SIDA. Porque, por exemplo, quando você vai fazer uma reunião, ela pode ser mensal, é legal você ter pautas, ter os itens de ação. Você for fazer sempre em pautas que vocês precisam trabalhar, estruturar, revisar, trazer conceitos que está sendo questionado pelo cliente, pelo mercado. Então é legal vocês terem
pautas, 4 pautas, 5 pautas. Eu gosto de trabalhar no máximo 10 pautas. É, 5 pautas já tá ótimo para uma reunião de, sei lá, de 30 a 40 minutos. 10 pautas é para uma reunião de 1 hora. Claro, isso baseado na minha experiência. Porque, e assim, tem que ter as pautas bem explícitas, porque se você não tiver, essa reunião de 1 hora, ela gasta 3 horas fácil. Então, é interessante vocês, quando forem aplicar essa questão de empresa, reunião semanal, mensal da empresa, por pauta. E eu falo isso no escopo do produto. Eu vou falar do produto, ó, a gente está pensando em montar essa roupagem do marketing do nosso produto, que vai ajudar na questão dos banners. Aí para isso a gente precisa falar com o pessoal de vendas para ver e atualizar alguns conceitos na planilha de vendas. E em cima disso a gente atualizar o roteiro da equipe. Aí pode ser script de venda, o script de brand, né? O roteiro de brand também. E aí por aí vai. Tem várias coisas que dá para ser feito. Essa parte é muito interessante. Você vê uma maturidade no projeto, e quando a gente fala de produto em si também, é quando ele começa a ser reportado com uma documentação. Por exemplo, qual que são os estágios dos reportes? Primeiro, a gente tem que ter uma clareza do objetivo daquele report. Para que a gente vai estar fazendo aquele relatório? Para quem que a gente está fazendo? Por exemplo, a alta cúpula lá, vamos supor, da empresa, os executivos, a diretoria, o CEO e todo mundo que está na parte do planejamento estratégico, eles não têm tempo. Então a gente tem que sintetizar de forma mais direta. Beleza. Não, a gente vai falar para o pessoal do marketing. Então vamos focar em conceitos de marketing e filtrar. O que eu quero dizer filtrar? É você aplicar o contexto do marketing no produto em si, que aí o objetivo fica claro para o pessoal do marketing. Porque você falar com contabilidade, você vai falar sobre números, você vai falar sobre ativo, passivo. Agora, se você fala com o pessoal do marketing, você vai falar mais sobre persona, público-alvo, questão de experiência do usuário, questão do designer. Então, assim, são elementos diferentes. Então, é legal você ter esse objetivo da apresentação. Outra questão legal é você destacar as principais atualizações na área onde você vai reportar. Pessoal, a gente atualizou o projeto e o pessoal de marketing, vocês podem usar essa atualização nova para vocês adquirir novos leads, adquirir novos possíveis clientes, sei lá, falar de outra forma que fique mais fácil também. Então você, com essas principais atualizações, acaba sendo um atrativo maior para aquele reporte. Outra questão legal é entender a realidade daquele mercado e demanda naquele momento que você está mostrando o reporte. Pessoal, o mercado de marketing dos nossos concorrentes, nossos, sei lá, concorrentes diretos e indiretos, tá desse tamanho. O tanto Samsung, né, que a gente fala de startup. Então, em cima disso, você com o mercado de demanda, isso você mostra uma maturidade no relatório. Você não vai chegar lá só com dados soltos. Por que eu digo dados soltos? Uma coisa é você colocar o objetivo da apresentação, destaque, né, principais atualizações, e não mostrar o impacto que você quer gerar no mercado. E qual que é a necessidade do nosso cliente. Que aí a parte do pressuposto que a pessoa vai entender como demanda. Quarto passo. E aí a gente entra na questão do relatório de finanças. Por exemplo, qual que é a parte do departamento ali e o que a gente vai precisar, como que a gente vai gastar, ou a gente precisa poupar, também pode ser, a questão da finanças relacionado para a área do reporte. Por exemplo, se a gente vai apresentar para a diretoria executiva, a gente tem que mostrar o ponto positivo e negativo. A gente vai gastar R$100 para construir um produto, mas em compensação a gente pode vender por 200. Isso vai aumentar o nosso caixa em 500%.
Ah, não, o nosso produto ele tá com não houve uma demanda legal e isso gerou uma carga negativa de, sei lá, 300%. Por isso a gente precisa retirar esse produto do mercado e refazer coisas, sei lá, algumas coisas nele para atualizar ele, que vem o quinto passo, que é atualizações do desenvolvimento. Porque aqui ele parece muito com o 2, mas na parte, a quinta parte para ser mais exato, a gente fala atualizações do desenvolvimento, mas a atualização do desenvolvimento que a gente fala é a questão do roadmap, é a questão do produto final, como é que ele está ficando, qual que é a proximidade é, tá do OKR principal que a gente colocou, que são as nossas metas principais. Porque, por exemplo, no 2 a gente está dando destaque nas principais atualizações, não quer dizer que seja todas. Agora, na quinta, agora sim, a gente vai estar falando de todas as atualizações. E aí a gente coloca no relatório para dar ênfase, porque como é a última parte, a gente tem que mostrar o crescimento do nosso produto, ou infelizmente o problema que a gente está passando, porque esse reporte que eu estou falando, ele é para interno da empresa. Agora, se você fazer externo, fora o público, aí você vai ter que ter uma abordagem que não degrine a empresa, não degrine o produto. Mas, claro, suavizando o impacto do produto em si mesmo que seja negativo. Não é que você está enganando o seu usuário, você está enganando o mercado. Não. Mas é que você, como empresa, como produto, tem coisas que pode ser melhorado. Então, você gerar uma notícia ruim de cara, isso pode matar um projeto que ele pode ser melhorado conforme os ajustes. Então, assim, tem que pensar também nessa questão. Se o report ele é interno ou se ele é externo. Se ele for interno, beleza, vai ter dados que são segredos de negócio. Agora, se ele é externo, vocês têm que ter cuidado com esses dados que são segredos de negócio. Porque aqui a gente está pensando em startup Web3. Agora, se for uma DAO, beleza, se for uma DAO, não tem problema de não é omitir, mas é ter cautela do que vocês podem mostrar, o que vocês não podem. Porque muitas pessoas acham que não há startup Web3. E há o startup Web3, não tem problema nenhum ter empresa Web3. Porque uma das experiências que eu já tive no mercado é muitas empresas querem ter seus produtos com integrações Web3. Mas, por ser totalmente descentralizado, eles ficam com medo de expor segredos de negócio, que isso é o que mantém o negócio de pé, mantém o negócio vivo. Então, não tem problema nenhuma ter startup Web3. Eu posso até citar algumas no próximo encontro, que seria o último. Se vocês quiserem, depois vocês podem reportar isso no Discord, no WhatsApp, e vocês colocam lá que eu posso mostrar para vocês algumas startups Web3. E assim a gente finaliza o nosso encontro. Deixa eu ver se tem alguém aqui no chat do Discord. Não tem, mas está tudo tranquilo. Pessoal, então a gente está chegando no final desse encontro do sétimo. E a gente se vê semana que vem no último encontro. Eu agradeço para quem viu, quem chegou até aqui. São 7 semanas e assim é um pouco cansativo, não vou mentir. E por isso eu agradeço, pessoal. A gente se vê semana que vem. Abraço, pessoal.